Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de vlog para responder algumas perguntas de vocês. Então eu vou falar um pouquinho de Clarice Lispector e a exposição dela que está acontecendo lá no Instituto Moreira Salles e responder umas dúvidas que surgiram em relação a esse livro do Ulysses Campbell, a Elise Matsunaga. Mas antes, queria lembrá-los de se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo e compartilharem, me seguirem lá no Instagram, um pouquinho de tudo. Vamos lá, gente. Primeiro, Clarice. Constelação Clarice é o nome da exposição que está acontecendo no Instituto Moreira Salles e vai até o final desse mês, dia 27 de fevereiro. Eu acabei conhecendo a exposição quando eu fui na exposição da Carolina Maria de Jesus, que já acabou, mas a da Clarice continua, são 2 andares dedicados a ela, com 300 peças dela, que incluem trechos de seus manuscritos, pedaços de papel, ela ia escrevendo em qualquer pedaço de papel que aparecesse, ela ia contornando e escrevendo, é super divertido e interessante de observar, fotos, objetos dela, documentos, artigos de jornal, enfim, bastante material, além das frases retiradas das grandes obras dela. A constelação, ela caracteriza o cruzamento desse material, da obra da Clarice e artistas visuais da década de 40 até a década de 70, de 1970, mulheres, né, que conversam, cujas obras conversam com a obra da Clarice. E, de fato, a Clarice Lispector era uma amante de artes visuais, ela tinha um olho para isso, ela ajudava quem ela podia, enfim, tem muita ligação com esses artistas visuais. Então você vai ver esses trechos de obras, esses fragmentos da vida dela, 300 pedacinhos aí da vida dela, conversando nessa constelação com essas artistas visuais, mulheres, enfim, que estão aí uma leitura do feminino. É bem interessante. Eu preciso voltar, porque eu fui para ver a Carolina Maria de Jesus, né? 2 andares de exposição. Aí você se dá conta que tem mais 2 andares da Clarice. Então foi muita coisa, é muita emoção, é muita informação e eu tenho que voltar para ver com calma. Mas detalhe, gente, importante. Levem um documento com foto e o comprovante de vacinação. Esses são os pré-requisitos para você entrar. É gratuita a exposição, acho que não precisa de horário marcado, basta você ir qualquer dia da semana, exceto segunda que está fechado, e das 10 às 8 da noite, se não me engano, e conhecer essa exposição. Mas não esqueçam, comprovante de vacinação é necessário para que vocês possam entrar e vale muitíssimo a pena. Aqui no canal, a Clarice entrou ano passado no projeto Clássicos. Tem 2 vídeos dela, eu super recomendo também. Por quê? Não sei se vocês são como eu tinha um certo preconceito, né? Eu achava que ia ser difícil ler Clarice Lispector. Ledo engano, a gente leu A Hora da Estrela e foi super legal. Eu aqui me empolguei, então eu tenho o livro aqui de contos reunidos dela, todos os contos. Então aos poucos a Clarice vai entrar mais e mais aqui no canal. E eu recomendo que vocês deem uma xeretada nos vídeos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque vale muito a pena. Agora, o outro tópico do nosso vlog, a Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido, me perguntaram, vale a pena? É o mesmo da Netflix? Então deixa eu responder um pouquinho essas perguntas. O mesmo da Netflix é fácil responder? Não, não é o mesmo da Netflix. E aí, eu acho que a questão desse documentário, série da Netflix, é importante sim, se relaciona com essa história porque é complementar. E eu imagino, até por questões contratuais, a Elise não podia conversar com Ulysses Campbell em virtude do livro, né? Havia um conflito de interesse, então ele não a entrevistou. Ele entrevistou Deus e o mundo, desde a infância dela até o bendito crime aqui,
mas ele não entrevistou a própria Elise. Então ele tem várias opiniões que eu imagino que complementem o que vocês viram lá. Eu não assisti, tá? Esse material da Netflix, então eu não sei dizer, mas não é o mesmo. Acho que esse é um ponto importante. Eu acho que tem esse aspecto complementar. Porque o Ulysses Campbell aqui, além da história toda, da trajetória toda até esse momento fatídico, ele vai contar sobre a prostituição. E aí eu acho um ponto muito importante da obra dele. Né? Ele que é jornalista, traz esse cunho jornalístico para a obra de investigação. Então ele vai levantar o véu de glamour que cobre a prostituição nos dias de hoje. Pelo menos essa é um pouco da impressão que eu tenho. Né? Como existem alguns casos muito esporádicos, né? Muito isolados, de garotas de programa que tiveram uma vida glamurosa e deram certo, sei lá se a gente pode dizer isso. Ele levanta esse véu de glamour para mostrar que, de fato, a prostituição é algo muito complicado. É uma profissão, sim, talvez a mais antiga do mundo, mas aqui no Brasil é uma caixa de vesperos, né? Até do ponto de vista legal, político. Então ele vai abordar todos esses aspectos. Vai também mostrar que é uma vida muito dura e que prostituição e transtornos psiquiátricos andam de mãos dadas. Então aqui ele vai trazer uma série de pessoas que conviveram com a Elise Matsunaga, que foi garota de programa, e os finais trágicos que essas meninas tiveram, né? Essas vidas tristes, né? Com suicídios, com mortes horríveis. Então, aí eu entro... É um tópico importante, importantíssimo, principalmente para pessoas como eu, que desconheciam esses aspectos, né? Eu acho que é muito interessante, mas é chocante, tá, gente? É uma leitura que você fica instigado, mas você não dorme quando você tá lendo. Você tem pesadelo, isso aconteceu comigo, tá? Porque é forte, e cada um metaboliza de uma forma. Pra mim é um tanto chocante, mas vale a pena, na minha opinião, né? Os tópicos são esses que eu tô dizendo, então você tem que pesar isso, os prós e contras. E assim, a linguagem que Ulysses usa é muito feliz, ele consegue, né, construir essa história, contar pra gente de uma forma instigante, interessante. Ele é um bom escritor, ele sabe dar todo esse suspense à trama, então você fica sempre a fim de ler o próximo capítulo, né? Ele deixa um mistério que só vai se resolver nas últimas páginas. Eu ainda, ó, veja, falta um pouquinho ainda para eu ler. E é nessa parte aqui final que entra o crime propriamente dito. Veja, a maior parte do livro é um dossiê sobre a prostituição. Vale a pena? Na minha opinião, sim. Ele escreve bem, ele ameniza até toda essa parte horrível do que ele tá tratando aqui, com a linguagem dele, com a forma que ele narra essa história, mas a história é chocante. Então você tem que analisar se isso te agrada ou não, né? Então acho que eu respondo aí as principais perguntas do vale a pena? É da Netflix? Não é da Netflix? Vale a pena? Eu acho que vale, mas esteja preparado para algo chocante. Enfim, são os dois recados de hoje aqui no vídeo, claridos, antagônicos, né? Clarice Lispector, no Instituto Moreira Salles, e a sugestão de leitura aqui do Elise Matsunaga, do Ulysses Campbell. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.